Cadê? Vamos pular carnaval, vamos nos divertir, mas vamos aprender. E eu convido o nosso querido Dr. Jamal pro sambinha no pé, Dr. Jamal. Lá. Olha lá, eu falei que ele sambava, diretor. Olha lá, olha lá, olha lá. E se joga, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Tudo prazer bem? enorme tê-lo aqui. Prazer sempre meu estar aqui com vocês, em pleno carnaval. Pleno carnaval, falando de assunto importante. Sabe que eu estava falando agora para Camila, diga. da produção? Eu estava falando o seguinte, saúde e doença não usa calendário. É verdade. Não tem calendário. A febre não fala assim, peraí, hoje é sábado, eu não vou aparecer. Ué, aparece. Então, doença pode ter sábado, domingo, carnaval, feriado. Então, qual que é sempre a nossa visão aqui? Conhecer, se informar, estudar e prevenir. Agora, se acontecer, estamos prontos para ajudar vocês. Com certeza. Não é e verdade? Quando estamos bem informados, a gente, claro, toma as melhores decisões que procurar o médico e saber o que fazer e não fazer besteira, né, gente? Com certeza. E mesmo no carnaval. Mesmo no carnaval. Agora, o assunto de hoje... Mas eu não te falei que ele sambava? O diretor falou, você vai chamar Dr. Jamal para sambar? Dr. Jamal, mas... Vamos sambar, Querido, entra na claro. brincadeira, isso é bom demais. Mas o assunto de hoje é um assunto muito legal. Muito bacana. Porque estávamos até comentando. É um assunto, inclusive, comum. A retirada das amígdalas, né? Quem tem aquela amidalite com frequência. É verdade. Mas ainda assusta o diagnóstico, né, doutor Jamal? Assusta por várias questões. Uma delas é que nós ainda temos aquela imagem do passado, onde operava-se todas as crianças. Mas vamos entender por quê? Vamos entender por quê. A amidalite é uma situação muito grave. E naquela época, em 1930, 1940, ainda não existia antibiótico. Então as crianças tinham infecções, ou adultos, e ficava uma semana de cama, porque não tinha remédio para tratar. E muitos, inclusive, morriam. George Washington, o primeiro presidente americano, morreu de amidalite. Nossa. Ele morreu de amidalite. Então, a amidalite é uma situação complicada, é uma situação séria e que precisa dar atenção. Então, naquela época, operava todo mundo. Aí surgiu o antibiótico, a medicina falou, agora não opera ninguém. Mas alguns pacientes persistem em algumas questões que nós vamos comentar daqui a pouco, que são as indicações da cirurgia. Da cirurgia. Então, tem, claro, um médico aqui vai dizer quando há essa indicação. Isso. Vamos começar com a nossa primeira imagem? Vamos, porque as pessoas... Tem vídeo, tem um monte de coisa, hein, Tem gente? bastante coisa legal. Às vezes as pessoas dizem assim, doutor, o que é a amígdala? As pessoas não sabem exatamente. Então, as amígdalas são dois órgãos que ficam no fundo da garganta. Vamos ver na imagem aqui. Essa é a amígdala do lado direito, lá no fundo da língua. Vamos colocar só o doutor Jamal, gente, mostrando. É que eles estão. A imagem agora está na tela. Vamos ver aqui. Vamos colocar o doutor Jamal mostrando. Dá pra ver então, aqui. com a varinha mágica. Isso, voltou. Será? Conseguimos aqui. Para as pessoas a amígdala identificarem. direita, essa bolinha aqui, tá vendo, gente? Essa é a esquerda. A amígdala direita, a amígdala esquerda. Essas amígdalas nós chamamos de grau 1, porque elas são normais. Agora, a gente consegue mostrar essa imagem aqui, ela já é maior do que essa aqui. Essa é a grau 2, que nós ainda, a maioria das vezes, aceitamos. Mas quando chega assim, que é o grau 3, ou assim, que é o grau 4, alguns problemas podem começar a surgir. Entendi. Então isso é da própria genética, da condição fisiológica. Ótima pergunta, Carol. Da amígdala. A gente não sabe dizer por que as pessoas desenvolvem as amígdalas, por que crescem, por que aumentam, a gente não sabe, mas algumas crianças em especial começam a desenvolver e essa amígdala cresce e começa a gerar problemas, porque o crescimento delas, na maioria das vezes, é um crescimento desestruturado. Entendi. Que é o que você falou na chamada do programa. Existem tipos de amígdalas, amígdalas normais e amígdalas que não têm formato normal, são cheias de buracos, são cheias de situações que predispõem às infecções. Então, na nossa imagem, já na próxima, vamos colocar aqui para a gente ver como que é uma amígdala com infecção. É uma situação dramática, porque a amígdala cresce muito e naqueles buraquinhos, olha só o que forma, cheio de pus. A amígdala grande,
com pus. Gigante essa... Nossa, deve estar doendo muito essa. Dói muito, dá muita dor, dá muita inflamação, a pessoa não consegue engolir, a pessoa tem mau hálito, tem febre alta, mal-estar intenso, tem que ficar de cama. Nossa, é muito pus, hein, doutor? Eu pus, nunca tinha visto. Mas isso é muito comum, Carol. E quem tem as amígdalas deste tipo aqui, frequentemente tem infecções repetidas. O que são infecções repetidas? São infecções em que a pessoa tem todo mês, a cada 2 meses. E eu chamo muito a atenção que o número de infecções deve ser levado em conta também junto com a gravidade das infecções. Porque tem pacientes que têm infecções 2 vezes por ano, mas essas 2 vezes por ano a pessoa fica tão ruim, ela fica muito debilitada que começa a correr riscos. E esses riscos podem, inclusive, levar a risco de morte. Jura? Verdade. Pô, existe isso? A amígdala fechar e a pessoa morrer sufocada? Este tipo de situação é incomum dela fechar e ela poder ter falta de ar. Isso existe, mas é incomum. Mas, infelizmente, o que pode acontecer, e de certa forma não é totalmente incomum, é a infecção sair das amígdalas, ir para os tecidos em volta e gerar o que a gente chama de abscesso. Aí é uma coleção de pus fora da amígdala que pode, em algum momento, cair nos vasos sanguíneos, entrar no sangue e gerar uma septicemia. E a septicemia coloca a pessoa em risco. Então, muito cuidado, não vamos subestimar os problemas e as infecções de garganta. Agora, quando a pessoa tem então, a indicação. Esses problemas, vamos falar então quais são as principais indicações de cirurgia de amígdala. Uma delas é a situação na qual a pessoa tem infecções de repetição. Então, já disse, número de infecções e gravidade das infecções. Nós temos que levar isso em conta. Uma segunda situação que é bastante comum, aliás, é mais comum, viu, Carol? Essas amígdalas serem tão grandes que entopem a respiração. Aí, especialmente as crianças, quando vão dormir, dormem de boca aberta, ronca, baba no travesseiro, tá sempre com a boca aberta. E às vezes eu pergunto para as mães, seu filho fica de boca aberta o tempo todo? Ela fala, doutor, eu não sei. Uma dica para você, olha as fotos antigas, olha as fotos do seu filhinho. Tá lá sempre com a boca aberta? Assim, né? Adoro as imitações do doutor Jamal. Então tá lá. Fecha a boquinha. Aqui, ó. Fecha a boquinha. Tem que corrigir. Consegue, mas não consegue, porque tem aquela carne lá no fundo, e aquela carne lá no fundo faz o quê? Obstrui a respiração. Entendi. Então, nesta situação também, obviamente, gente, eu tô falando indicações gerais que devem ser individualizadas, obviamente. A terceira indicação, que é muito comum também, especialmente em adultos, é a amígdala formar furos, que nós chamamos de criptas, e essas criptas acabam, então, juntando restinhos de alimento, forma massinhas, e as massinhas saem, dá mau hálito, cheiro ruim na boca, incômodo, né? Então, quando isso se repete demais... E isso não chega a ser uma inflamação. Não é uma inflamação. Mas é um processo da amígdala. Muito bem, é muito importante isso. A pessoa fala, doutor, eu tô com infecção, olha esses pontos brancos. Não, muitas vezes esses pontos brancos são restos de alimento que dão um incômodo muito grande, porque a pessoa fala, tem um negócio parado, ó. Fica parado mesmo. Ela vai engolir, ele sente. E não consegue tirar. Não consegue tirar. E quando vai tentar tirar, o que acontece? Uma desgraça, porque enfia lá o cotonete, enfia o cabo do pente, enfia não sei o quê. Não, e a turma faz cada um. Ô, turma, não pode fazer essas coisas, vocês em casa. Vocês vão lá, mas não pode. Não pode. Porque vai lá e inventa essas coisas, aí o que acontece? Inflama, sangra, né? Aí vai lá, cutuca, sangra, aí vem desesperado no médico, né? Com aquela cara, né? Aprontei, né? Aprontei. E tem mais uma indicação que é muito comum também, quando as amígdalas, especialmente, crescem junto com as adenoides e obstruem o canal que vai para o ouvido. E aí, quando tampa o canal que vai para o ouvido, o que que acontece? Otites de repetição. Olha. Então, muitas vezes, existe a indicação de cirurgia. O que é importante? Cirurgia não é uma brincadeira. Cirurgia é muito sério.
cirurgia é uma situação extremamente nobre na vida das pessoas. Ninguém fica operando todo dia. Ora, então, muito cuidado, é necessário uma avaliação médica muito bem feitinha, com muito cuidado. Às vezes a pessoa fica em dúvida, consulte um outro médico, uma segunda opinião, não tem problema, é saudável, é correto. Tire todas as suas dúvidas, converse com o seu médico, porque a maioria das vezes uma cirurgia bem indicada, maioria não, sempre, a cirurgia bem indicada dá um resultado muito bom. Vamos colocar o vídeo, mas eu tenho uma pergunta importante, que você citou esse lance das crianças e tal. Como é um problema que pode ser de repetição nessa fase infantil, eu acho que a dúvida das mães é a seguinte. O que acontece? Segura aqui, vocês vão ver como é a cirurgia. Isso. Você leva o filho no pediatra, né? Enfim, o pediatra cuida, o pediatra trata e tal. Doutor Jamal, você como então um otorrinolaringologista também infantil. Isso. Em que momento uma mãe deve dizer ao pediatra do filho: preciso então procurar um especialista? É a mãe que vai tomar essa decisão? É o pediatra que vai encaminhar esta criança para um especialista também infantil? Quem vai dizer isso? Porque as mães, gente, isso acontece, porque eu tenho muitas amigas, e aí muitas vezes rola aquela, ah não, Carol, mas eu tenho que levar no pediatra. Isso. Não, mas não tá com esse problema repetindo muito, não é melhor levar no especialista infantil, que de certa forma também é pediatra, mas é especialista. Não, meu pediatra vai ficar muito chateado. Não, como chateado? Não é bem assim. São momentos diferentes. Ele precisa no momento do especialista. Então, como que você encara isso, até para as mães em casa saberem? Ótimo. Eu encaro essa situação, em primeiro lugar, como o paciente tem a prioridade total sobre qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de relacionamento, seja com seu otorrino, com seu pediatra. Então, a criança, o paciente é que tem o maior valor. Então, o ideal é que o pediatra, no seu acompanhamento, encaminhe para o médico otorrinolaringologista. Mas, Carol, a vida profissional me ensinou uma coisa muito importante. A mãe sabe tudo. A mãe sabe tudo. A mãe sabe tudo. Não adianta, a mãe sabe tudo. O médico tem que acreditar na mãe. A mãe conhece o seu filho melhor que ninguém. Eu sou pai, mas a mãe conhece melhor do que eu. Então, se a mãe tiver a sensibilidade e achar, olha, não está indo bem, eu vou consultar um especialista, aí sim procure um médico otorrino. E claro, não quer dizer que em outros momentos e outras fases volte ao pediatra. Não, claro. Tem que seguir com o pediatra, porque tem tantas outras coisas. Paralelos. É um momento específico de uma doença específica ligada a ouvido, nariz e garganta. Não é isso? Para o bem da criança, eu digo sempre, faça aquilo que a mãe sentir. O pediatra deve encaminhar, mas se a mãe perceber, ela será muito bem-vinda para a avaliação. É isso. Então vamos lá. Doutor Jamal, eu achei essa pergunta oportuna, porque as meninas têm aí uma certa dificuldade de, né, escolher. Essa é uma animação para a gente ver como que é feita a cirurgia. Então, nós estamos vendo aqui a amígdala sendo puxada de lado, né? E um bisturi fazendo então a dissecção. Quando o bisturi começa a passar, ele separa a amígdala da camada de músculo que tem embaixo dela. E aos poucos vai sendo retirada e a maioria das vezes ou é feita a cauterização, como por exemplo nós vamos ver agora um vaso sangrante, é feita uma cauterização e essa cauterização faz o vaso parar de sangrar. E muitas vezes é necessário que o médico dê pontos para fazer esse vaso parar de sangrar. Às vezes, então, pode ser só a cauterização, como pontos também. Exatamente. Em média, essa cirurgia leva por volta de 1 hora. É uma cirurgia feita com anestesia geral. E aí, uma questão muito importante também, né? Quando a gente está falando de anestesia geral, eu vou dar só uma orientação geral, uma orientação para as pessoas entenderem um pouquinho o que é anestesia geral. A anestesia geral precisa ter 3 pilares principais. Tirar a dor, tirar a consciência e relaxamento muscular. Então, é necessário que os aparelhos controlem não só a respiração, como controlar todos os parâmetros da criança que está sendo operada, a criança ou adulto. Então, a pessoa está dormindo, a criança ou o adulto não vê nada, não sente nada, é necessário
que a respiração seja através de uma intubação, então a intubação é feita para que a pessoa respire pelo aparelho e também para que não escorra sangue para o pulmão durante a cirurgia, porque na boca a cirurgia pode escorrer. Entendi. Então, a intubação é fundamental, não só para ventilação, como para proteção da via aérea. Agora, gente, anestesia geral é um procedimento realizado com muitos equipamentos, com muita atenção, e quando o médico avalia bem a indicação cirúrgica, avalia bem antes da cirurgia, no dia o anestesista faz a avaliação pré-operatória, os equipamentos são adequados, o médico está lá o tempo todo. E o anestesista também. O tempo todo. Não existe esse negócio de antigamente o anestesista ficava andando de sala em sala. Largou, para com isso. Isso não existe. O anestesista não sai da sala em momento nenhum durante a cirurgia e toda a equipe empenhada e nós... Claro que com tudo isso a segurança é muito grande. Existem riscos? Claro que sim, tudo tem risco na vida. Mas porém, é um risco que nós consideramos um risco de catástrofe sem uma previsão. Com uma grande preparação, tudo é muito seguro. Vamos colocar a perguntinha então, diretor? Vamos ver. Tem perguntinha, vamos ver de quem que é. Cláudia, de Andradas, Minas Gerais, um beijo pra você. A recuperação da cirurgia requer muitos cuidados. Eu ia perguntar sobre isso, porque assim, é na boca, né? E a gente tem que comer, e aí, como é que faz? Como é que faz? Realmente é muito difícil, o pós-operatório é muito difícil, existe dor, essa dor a gente controla com medicações, mas crianças muito pequenas às vezes sofrem um pouquinho mais. Então é necessário sim cuidados, durante a primeira semana especialmente a dieta tem que ser mais mole, líquida, então aquela história de tomar sorvete, Positivo, tomar muito sorvete, porque o sorvete é gelado, ele anestesia a garganta, ele é mole, ele escorrega e ele tem leite e alimenta, ou seja, o sorvete é ideal. Iogurte gelado, gelatina, coisas moles durante a primeira semana. Agora, especialmente também é necessário, além da dieta, o repouso. O período pós-operatório que o seu médico indicar é da cirurgia, não é seu. Você não vai passear, não vai cantar, você não vai no shopping, não vai no cinema. Ora, este período não é vai do namorar, corpo, o diretor falou, não vai namorar. Então, o que acontece? A pessoa não pode, tem que manter o jejum. Jejum pós-operatório. Jejum pós-operatório. Quanto tempo, doutor Jamal? Uma semaninha. Uma semaninha. Não pode, o paciente precisa estar consciente disso. Então, a primeira semana, em geral, ela é muito ruim mesmo, mas a gente controla, obviamente, é uma situação muito comum, inclusive a cirurgia de amígdalas ainda é a cirurgia mais comum na otorrinolaringologia no mundo inteiro. Olha que interessante. É a cirurgia mais comum realizada por todos os otorrinos do mundo inteiro. E, doutor Jamal, eu estou pensando aqui, a gente citou crianças e, claro, todos esses procedimentos mais difíceis nas crianças sempre vai ser mais difícil. Vai. Mas tem uma idade mínima recomendada para operar essa criança ou que vai depender realmente, são todos esses fatores que você mostrou. Se a criança for muito pequena, mas já tiver essa condição de amígdala, tem que operar. Muito boa pergunta. Não existe uma idade mínima, porque tem crianças que desenvolvem as amígdalas muito grandes numa idade muito tenra, muito pequena. Mas, em geral, nós evitamos muito antes dos 2 anos. Né? Porque a recuperação ela não é muito fácil mesmo e porque nós tentamos ver se o quadro clínico evolui para melhor. Em geral, quando a amígdala cresce muito, ela não regride. Em geral, não regride, aí tem que se avaliar o melhor momento. Então, aproveito para te perguntar com o que você trouxe aqui. Isso. Como é que é esse aqui? Isso. Esse aqui é um molde que mostra a garganta, vamos mostrar de frente. Aqui seria a questão do pomo de Adão, né? Aqui é a região da garganta no pomo de Adão. Então, as amígdalas, elas ficam mais ou menos nessa região para trás. Elas ficam mais ou menos aqui. Então, a amígdala, ela faz parte do final da garganta. E nessa imagem aqui, a gente vê também a boca e a amígdala aqui, que é uma imagem semelhante à que a gente tinha visto no nosso vídeo. E aqui a gente vê que fica no fim da garganta, que fica aqui, ó, lá no final da língua. Essa é a região onde ficam as amígdalas, né? Doutor Jamal, a pessoa que não tem indicação para fazer a retirada das amígdalas, mas tem amidalite, ela aparece aqui, de repente aparece lá, e é tratado com antibiótico.
As crises, em geral, são tratadas com antibióticos se o médico detectar uma infecção bacteriana. Se julgar que o diagnóstico é uma infecção viral, porque vírus também pode dar infecção nas amígdalas, normalmente o acompanhamento é só com analgésicos e, às vezes, anti-inflamatórios. Mas a maioria das vezes é antibiótico, a crise aguda. Mas é muito importante também o que você disse, porque quando não há indicação, é possível tratar para prevenir as inflamações. E essa prevenção, existem remedinhos que a pessoa toma que estimulam a imunidade. Entendi. E a imunidade, se o corpo da pessoa reagir, a pessoa para de ter essas inflamações. Olha só que bacana. Mas uma questão muito importante que eu quero chamar a atenção de todos aqui, existe ainda muita confusão quando falamos dor de garganta. A pessoa fala que dor de garganta é sempre amidalite, e nem sempre é amidalite. Pode ser outras faringite, por exemplo, que é o fundo da garganta. Lá no fundo da garganta, atrás da campainha, sabe onde tem a campainha? Sim. Lá atrás, não é nas amígdalas, é atrás da campainha, é a faringe. E é extremamente comum a pessoa ter faringites de repetição por causa de refluxo ácido do estômago. Olha só. Aí ela fala, eu estou tendo amidalite o tempo todo, tem que operar, doutor. Aí você vai ver, a amígdala é normal. Entendi. Então, nem sempre as amígdalas são as causadoras das dores, das inflamações na garganta. Muitas vezes tem outras questões, como, por exemplo, o refluxo. Que essa é muito área, legal. Ouvido, nariz e garganta. É muito bacana. Um negócio. Agora, tem uma pergunta aqui. Eu acho que a pessoa não quer se identificar, né, diretor? É isso, que é essa pergunta que está aqui na minha ficha, que diz assim: boa tarde, doutor Jamal e Carol. Estou com muitas dúvidas e medo. Meu filho precisa fazer essa cirurgia, só que eu não sabia que precisava entubar a criança, que foi o que você colocou. Isso. Doutor, fale melhor sobre a intubação e se nós pais podemos acompanhar a cirurgia. Pergunta interessante. Muito interessante. Pode? Então, em primeiro lugar, o foco da cirurgia é a criança, é sempre o paciente. Eu sou formalmente contra que os familiares acompanhem a cirurgia. Porque se a pessoa, muitas vezes a pessoa passa mal, a pessoa vê sangue, a pessoa não está acostumada. Não é um ambiente. Não é um ambiente, é uma dinâmica de centro cirúrgico. Põe a mão onde não pode, contamina. E aí o que acontece? Se ela passa mal, o médico se preocupa com a criança que está sendo operada, com a mãe que está passando mal. Não é adequado, gente. Eu acho que a relação entre o médico e a família e a criança tem que ser uma relação de confiança, de cumplicidade ilimitada, que é o que eu sempre digo. Nós devemos ter uma relação de respeito e confiança ilimitada. Então, entregue o seu filho vai voltar sarado, não faça isso de querer acompanhar, porque é pior. Quanto à intubação, como nós comentamos, é necessário, né? É super comum e praticamente quase todas as cirurgias em criança pequena são feitas com anestesia geral. Não tem como deixar a criança parada, por isso que é necessário relaxar toda a musculatura. Agora, eu queria tocar num assunto, Carol, que eu acho importantíssimo para vocês que estão em casa. Essa pergunta disse, eu tô com muito medo, muito medo, é comum esse medo, ele é saudável, é normal. Mas a minha mensagem é, cuidado para o seu medo não prejudicar o seu filho. Porque se o seu filho precisa de uma cirurgia e você não faz a cirurgia nele porque você está com medo, você está prejudicando outra pessoa. Então, muito cuidado. Se você está com medo, a indicação de cirurgia existe, muito cuidado, maneje o seu medo conversando com o seu médico, passando em outro médico para tirar outra opinião, tirando todas as suas dúvidas, mas muito cuidado, porque o seu medo não pode prejudicar outra pessoa. Essa é a minha mensagem principal. E é uma grande mensagem. É muito importante. Isso em tudo, né? Não só em relação a essa parte cirúrgica, mas em tantos outros momentos que nós ficamos com medo e que a gente não pode eu vejo isso muito, Carol, no consultório. A pessoa fala assim, não, eu não vou operar meu filho porque eu tô com muito medo. Eu sei que ele precisa, mas eu tô com muito medo. Então, a pessoa está prejudicando a vida de uma criança. Cuidado. Infelizmente, doutor Jamal, a gente tem que se preparar para muita coisa. É difícil. Não é? Eu sou uma pessoa, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou medrosa, tenho um monte... Gente, mas o que eu tenho enfrentado de conflitos e medos depois que eu fui mãe é um
imagina. Bom, começou na cesárea, todos né? Os dias, tinha pânico da cesárea, eu já contei. Então. Doutor Jamal, eu tinha pânico. Eu tinha pesadelos com a cesárea. Acredito. Eu tive que fazer uma cesárea. E na hora... Foi bom demais. Mas foi feliz da vida. Claro. Eu falei, vai acontecer, meu filho vai nascer. E aí você esquece o medo, esquece tudo e pensa só na coisa boa. Então, o medo tem que ser manejado. Sim. Medo existe, medo é normal. Como se tira o medo? O medo é uma sensação do desconhecido. A gente não sabe o que é, então a gente tem medo. Então, tire as dúvidas, esclareça, converse com o seu médico. Tenha uma relação franca, sem constrangimentos, sem limites para o bem da criança. Porque a criança beneficiada, quando existe a indicação correta da cirurgia, o benefício é muito grande. Vou contar uma historinha, né? Conta. Uma historinha curiosa. Essa semana, eu atendi uma criança de 2 aninhos que eu operei, né? Operei adenoide, amígdala. Aí, operei faz 3 meses, né? Aí a mãe voltou, olhou para mim assim, doutor, eu quero metade da adenoide de volta. Meu filho não para, agora ele come, agora ele dorme, agora ele respira, agora ele não para de falar. O que o senhor fez com o meu filho? Qualidade de vida, gente. Aconteceu essa semana comigo, é verdade. Olha que interessante. Então ela falou assim, eu quero um pedaço da adenoide de volta. De tão bem que a criança ficou. Então, gente, quando existe uma indicação, quando essa indicação é correta, faça tudo pelo seu filho ou por você mesmo. E vença a emoção. A razão tem que vencer nesse momento. Infelizmente ou felizmente. Vamos colocar mais uma perguntinha, dá tempo, né, Mar? Vamos colocar mais uma perguntinha na tela que chegou sempre pro Dr. Jamal. Silvia do Rio, beijo pra você. Tá curtindo o carnaval, ô coisa boa. Operar as amígdalas e adenoide melhora a alergia da criança? Boa pergunta. Tem relação alérgica nisso tudo que você explicou até agora? A relação alérgica entre o crescimento das amígdalas e adenoide ainda não é bem definida. O que acontece é que a pessoa alérgica produz muita secreção e essa secreção tem que sempre drenar e limpar. Então, muitas vezes, a amígdala grande e a adenoide não deixa a secreção drenar e aí a pessoa piora a alergia, piora a rinite alérgica. Entendi. Então, muitas vezes, melhora demais a alergia, não por uma relação direta, mas por drenar as secreções. E isso beneficia muito a criança, é claro que sim. E também lembrar que, especialmente crianças que têm asma, ou adultos até, que chia sempre o peito, a pessoa respira pela boca, fica respirando pela boca, o pulmão vai piorar. Então, muito cuidado, especialmente quando existe asma envolvida, em fazer uma boa análise e uma boa indicação se existe ou não da cirurgia. Sensacional, né? Grande aula, o que dizer, doutor Jamal. Coisa. Que bom. E eu então, te pediria, doutor Jamal, eu sempre penso nas pautas futuras, né? Isso. E como a gente falou de criança e tudo mais, meu filho teve, isso também é uma coisa que adultos também podem ter, mas quando ele teve, muita gente me escreveu falando, ai, você não vai acreditar, meu filho também tá com isso, estomatite. Estomatite, ai meu Deus do céu. Vamos falar de estomatite no nosso próximo encontro. Vamos falar de estomatite, que é uma situação terrível, comum. Terrível. A maioria das crianças tem pelo menos uma vez na vida. Vamos conversar assim. Terrível. Olha, até tá se abanando. Me arrepia, foram dias terríveis, mas passa. É isso que nós vamos dizer aqui. Sim. Vamos sim. Vamos nos preparar para mais uma aula do Dr. Jamal. Imagina, muito Quero te agradecer e passar um site para vocês, que é um site que o Dr. Jamal cuida com o maior carinho. Tem informações, podem mandar para ele aí, perguntas, questões, tirar as dúvidas, porque o importante, eu acho que o que os bons médicos e os verdadeiros médicos fazem é passar informação. Quanto mais informação, né? Quando você tem aquela sensação de dever cumprido, é quando você passou a informação, né? Claro que sim, compartilhar a informação é só sabendo a gente toma a decisão certa, gente. Quanto mais informação, mais decisões certas a gente vai tomar na nossa vida. O site é clinicajamal.com.br, clinicajamal.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carol. Final de carnaval maravilhoso. Obrigado. Para você e para a família. Bom carnaval para todos em casa, sempre com saúde. Sempre com saúde para o nosso próximo assunto. Isso mesmo. Que é delicado, mas é sensacional. Obrigado, Carol. Beijo, muito obrigada. Beijo.